Pronto, agora só. Acho que agora. Eu acho que não tá mais trancada a minha tela, né? Acho que não tá mais trancada. Recomecei aqui. Só me dá um oizinho aí, Isa, nos comentários que vocês estão me vendo direitinho. Tá certo. Obrigado, Jaque. Normalizou. Ou foi. O pessoal vai entrando aqui. Tinha bastante gente entrando. Vamos deixar o pessoal entrar. Ou foi meu celular aqui que deu um problemão, ou foi a internet. Não sei qual dos dois. Mas enfim, tive que reiniciar tudo. Tinha bastante gente entrando aqui. Vamos ver se o pessoal entra de novo. Dá só 2 minutinhos. Dá só 1 minutinho pra galera ir entrando de novo. São coisas que acontecem, né, com a tecnologia. Hoje o nosso assunto é sobre a sola dos pés do bebê. Só relembrando ali como eu iniciei, dando as boas-vindas, explicando que essa é a live, a penúltima aula de aquecimento antes do aulão Bebê em Movimento que vai rolar na próxima quinta. Próxima quinta às 8 não vai ser aqui pelo Instagram. Próxima quinta às 8 horas vai ser pelo YouTube. O aulão Bebê em Movimento, que a gente está montando o mais personalizado possível para você. Então, é só se inscrever lá, clicando no link que está na minha bio, colocar o seu melhor e-mail e por lá você vai receber o acesso para próxima quinta-feira, o aulão Bebê em Movimento. Tá certo? Acho que o pessoal já foi entrando aqui de novo. Vou retomar o raciocínio, que a live tinha parado antes. Para quem está entrando agora a primeira vez, eu já tinha começado a aula e ela travou meu celular, então a gente recomeçou ela de novo. Então o que eu estava explicando era sobre a sola dos pés do bebê, como ela tem um número enorme de sensores para receber informação do ambiente, levar para o cérebro e voltar para o bebê tomar alguma ação, né? O exemplo que eu dei lá antes foi a questão, por exemplo, do nosso corpo, porque esses sensores eles estão espalhados por toda a nossa pele. Se eu coloco a minha mão perto do fogo e eu sinto o calor ali, eu recolho a minha mão. Essa é uma informação que vai para o cérebro e o cérebro devolve para os músculos para tirar a minha mão da boca do fogão, senão ela vai queimar. Esses são os sensores. Só que na sola dos pés do bebê é um número muito maior de sensores do que qualquer outra parte do corpo tem. E aí eu trouxe esse assunto justamente porque no momento que o bebê vai caminhar, que ele precisa de um maior número de informações passando por esses sensores, levando para o cérebro, para o bebê adequar a sua postura no caminhar, ele está começando a adequar a sua postura na forma vertical, ele estava o tempo todo na horizontal, no chão, ou só sentado, e é a primeira vez que ele está em pé na vertical, e aí por aonde vem as informações do ambiente? Para ele melhorar essa postura em pé, para ele conseguir dar um passo à frente, vem da sola dos pés. Vem lá desses sensores. E aí é muito comum, quando o bebê vai começar a caminhar, coloca um sapatinho com a falsa ideia de que está firmando melhor o pezinho do bebê para ele caminhar. Mas na verdade você está ali cancelando um número muito grande de informações que poderiam passar por aquele lugar. Olha só como a gente às vezes, sem saber, acaba fazendo algumas coisas equivocadas que poderiam estar ajudando o bebê a ele conquistar um caminhar, uma postura em pé muito melhor do que com esse sapatinho firme que foi colocado para firmar o pezinho dele. Então a importância de o bebê provar o maior número possível de texturas no ambiente já desde cedo, para estimular essa região.
para esse caminho para o cérebro ficar superativo, recebendo informações. E é diferente se o piso é quente ou é frio, ou se é madeira, ou se é grama, ou se é porcelanato. Não importa. O bebê sentir diferentes texturas na sola do pé ajuda a esse caminho, essa informação que vai e vem para o cérebro, ela ser mais rica. E ele conseguir montar uma qualidade de postura em pé melhor. Aí você vai me perguntar, mas Thiago, quando nós éramos novos lá, ninguém sabia nada disso e nós estamos aí de pé. Sim, nós estamos aí de pé, com os problemas de estar aí de pé. E aí que eu entro nisso, porque o que acontece? O bebê até 2 anos de idade, é normal ele ter o pé plano. O pé plano é quando a gente não tem a curvinha embaixo do pé. O pé chato, né? Ou pé plano ou pé chato, que se diz. Então, quando ele não tem essa curvinha, o pé deita todo no chão. Se esse bebê está em pé, o pé deita todo no chão. Inclina o tornozelo para dentro, os tornozelinhos para dentro. E os joelhos também acabam sendo inclinadinhos para dentro. Que a gente chama de pés em formatos de X. Em muitos casos acontece isso. E isso é normal. Porque o bebê está em processo de formar essa curvinha do pé. Esse arco plantar, que a gente chama. Então, nesse processo de formação, em que essa formação ainda não está feita, bem feita, acontece toda essa estrutura que eu falei para vocês. Tornozelos para dentro, joelhos para dentro, formando o X. E daí vem para fora para o quadril, forma um X. Que a gente chama de joelhos genovalgos, quando fica nesse formato. E até aí tudo bem, é normal. Pode ficar até lá 6, 7 anos, ainda em processo de ajuste, para ficar a perna mais alinhada e tudo mais. E uma distribuição de cargas melhor em cima do corpinho do bebê. Até os 6 anos essa formação acontece. Mas tem pessoas adultas que têm pés chatos até hoje. Pés sem curvinhas. Então, quando você fala lá assim, mas quando a gente era mais novo, nossos pais não sabiam disso e nós estamos aqui de pé. Sim, estamos aqui de pé. E existem pessoas que têm o pé chato, pé sem curvinha, e existem pessoas que têm o pé com curvinha. As pessoas que têm o pé chato, sem curvinha, têm uma tendência a ter lesões de joelho, lesões de quadril, lesões de tornozelo. Aí a pessoa lá adulta quer correr, quer fazer suas atividades físicas e tal, e sente dor, e não consegue correr. Aí você vai fazer uma avaliação biomecânica e tá lá com o pé chato. Inclusive, né, eu já falei outras vezes aqui, o pé chato ele é um critério para homens que tem que se alistar ali tem que se apresentar no exército com 18 anos, é um critério de exclusão. Já exclui, o exército já conhece isso já está massificado na ciência. Tem pé chato, não vai servir para fazer atividade física aqui. A atividade que a gente vai desenvolver aqui, então, está eliminado. Para vocês verem como é a importância do que a gente está falando aqui. Então, tudo que nós fizermos para proporcionar para o bebê essa exposição dessa área cheia de sensores vai estimular essa região do pé a receber as informações do ambiente e formar esse arco plantar no decorrer desse tempo, no decorrer desses anos. E tudo começa lá quando ele começa a caminhar. Até antes de começar a caminhar. Né? Se empurrar num chão para rolar, se empurrar num chão para engatinhar, você já tá recebendo informações do ambiente por ali. O bebê que consegue ter um pezinho livre para empurrar o chão, para conseguir fazer o engatinhar ou arrastar, já está trabalhando essa organização do seu pezinho. Então, essa formação
dos arcos plantares, elas vão ficar mais ali entre 2 anos e 6 anos, se o bebê se for oportunizado para esse bebê ter essa liberdade de tocar aquelas regiões ali. Mas o que a gente vê normalmente, como eu falei aqui, uma das coisas é já colocar o sapato. Por desconhecimento vai lá e a gente coloca o sapato direto. Outras questões são andador, por exemplo. Agora que vocês têm um entendimento de toda a biomecânica que acontece, agora que a gente tem um entendimento de toda a biomecânica que rola para o bebê ficar em pé, toda a organização postural que vai se construir lá dos 2 aos 6 anos para o bebê organizar essa pronação, que é os tornozelos para dentro, para ele organizar esse joelho genovalgo, que é os joelhos para dentro. De que forma o andador vai ajudar esse bebê? E eu falo no andador porque sempre é uma polêmica falar no andador. Eu fiz lá um post lá falando no andador. Eu fico impressionado de ver a quantidade de mães que ainda defendem o andador e adoram o andador e querem o andador de qualquer jeito. Mas se você estuda a biomecânica de tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, não faz sentido eu colocar um bebê sem ele ter a capacidade de sozinho ficar em pé em cima de um aparelho, onde ele também não vai conseguir tocar o chão da forma que ele poderia tocar, sentindo o chão, entendendo como ele funciona. No andador, o bebê praticamente anda na ponta dos pés. Ele anda rápido na casa, de um lado para o outro, na ponta dos pés. Que organização biomecânica esse bebê está tendo? Que consciência corporal de ficar em pé, de equilíbrio esse bebê está conquistando? Zero. Essa construção do bebê ficar em pé para dar os seus primeiros passos, ela exige que ela tem uma 1000 vezes melhor qualidade quando o bebê prova desse pé no chão. E quando ele é trazido... vai caminhar? Vai caminhar. Mas olha aqui, o meu bebê andou... Eu usei andador, minha mãe não sabia disso. Eu usei andador. Na época lá, 1986, 87. Minha mãe não sabia. Tô aqui de pé? Faço minhas coisas? Faço. Mas hoje já se sabe coisas que não tem por que a gente fazer isso. Não tem por que a gente seguir esse caminho. Né? Então eu tenho algumas questões ali de joelho que a gente pode ser que veio lá de trás isso. Né? Cientificamente já provaram que tem um grande número de pessoas que não conseguem desenvolver esses arcos plantares que eu falei aqui, não tem uma rica informação que vem dos pés. Então, vamos parar de defender andador, né? Vamos parar de defender andador e vamos olhar para o que a ciência está falando. Aqui eu não... Quando eu falo em andador, apesar da minha opinião ser contra, mas não é a minha opinião que está ali. Eu estou trazendo o que a ciência está trazendo. Se tem um país, outro país lá que já estudou a coisa, já entendeu e está proibindo em seu território que se produza e que se venda andadores. E daqui a pouco mais países vão entendendo também e vão proibindo. Aí eu falo em andador aqui, tem gente ainda que vai lá meter pau? Não, por favor, né? Vamos voltar para a época das cavernas, então. Mas, enfim, deixa eu ver aqui que apareceram algumas coisas escritas interessantes. Mas é diferente quando a gente desconhece, daí escuta lá, vai ver, nossa, não sabia que eu também botava o sapatinho e tal direto para proteger o pezinho do bebê ou para deixar ele mais firme. Não sabia disso, vou começar agora a fazer. Pô, é diferente, né? Pô, legal, eu não sabia. E a gente vai lá e a gente...
Mônica, João anda descalço. Se colocar uma meia, um tênis, ele não anda. Menos informações passando pelo pé, né? Isso aí, Mônica. Isso aí eu vi o vídeo dele andando, Mônica. Você me mandou, eu adorei. Adorei, é isso aí. E anda com um equilíbrio muito melhor. Porque tem mais informações que passaram ali, né, Mônica? Então o equilíbrio do bebê começa a ficar muito melhor. Muito melhor. Olha, o meu celular tá louco pra parar. De novo, acho que é o meu celular. Meu bebê tem 9 meses, não está engatinhando, fica de 4 apoio, troca os braços, mas não troca as pernas. Normal, né? O que acontece aqui, Binha? Assim, ó. Muitos casos acontece da gente não entender de que quais são os tempos dos para os marcos motores acontecer. Seu bebê não está engatinhando porque ele está no meio desse processo. Até quando vai esse processo? Quando inicia esse processo? A gente tem o entendimento dos marcos motores. Tal movimento a gente espera que o bebê faça entre tal e tal mês. Tal movimento a gente espera, tem um limite inferior tal para o bebê começar a engatinhar e tem um limite superior tal para o bebê começar a engatinhar. Isso já só da gente conhecer esses marcos a gente já nos alivia. Seu bebê está no meio desse processo, no meio da média de se aprender a engatinhar. Está aprendendo. Quanto mais você deixar ele no chão, mais ele vai poder ter oportunidades de conseguir conquistar esse movimento que ele está tentando. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, se inscreve no aulão de quinta-feira. Porque para todos os marcos motores tem um tempo de início e um tempo final. E para não ficar mais perdida se o seu bebê está atrasado ou não está, se está dentro do tempo ou não está, ou como saber driblar essas questões, se inscreve na aula que você não vai mais ficar sem saber os próximos marcos que ainda virão. Porque depois do engatinhar vem o andar, vem o levantar, depois vem o andar, depois vem o correr. Então, se inscreve lá para não perder. Então é resolvido com o andar descalço. Você perguntou, Mônica, então é resolvido com o andar descalço? Não entendi direito. Será que eu passei uma outra pergunta? Não, né? João anda descalço, se colocar uma meia, um tênis, ele não anda. Então é resolvido com o andar descalço. Acho que não era um ponto de interrogação, né? Que era para sair ali. Sim, anda descalço por tudo e tá tudo bem. Tem que ficar o tempo todo descalço? Não necessariamente, né? Quanto mais, melhor. Mas, por exemplo, eu moro numa região aqui que durante uma época do ano é frio. Aqui no Rio Grande do Sul. Não dá para ficar descalço o tempo inteiro. Então, colocava, dia muito frio lá, tirava uma meinha um pouquinho, ficava ali um pouquinho no tapetinho do EVA, ficava conferindo o pé. Já está começando a gelar aqui e tal, bota a meinha de novo. Então, a gente vai manobrando. Tem condições de o lugar onde mora é quente, tem condições de deixar de pé descalço? Deixa que só vai fazer bem. Só vai fazer bem para o bebê. Quando é esperado desvirar? Depende de uma série de questões, Nara. Não, é difícil de, no seco assim, falar quando é esperado assim, porque o desvirar ele é mais difícil do que virar, é um contramovimento, o virar é fácil de acontecer, o desvirar é um pouquinho mais difícil. Então, às vezes o desvirar ele pode acontecer até um pouquinho depois do sentar do bebê, lá com 6, 7 meses. Mas depende de quanto esse bebê ele gosta de ficar no chão, se sente bem ali, explora bem aquele chão, né? Quanto é oportunizado para ele no ambiente que ele se teste. Mas mesma coisa que eu digo para outra mãe que eu respondi antes, para não ficar na dúvida, todos os marcos, todos os marcos, movimentos,
quando que vai acontecer, quando que não vai, quando que já está atrasado, quando que ainda não está, é se inscrever para quinta-feira que vem, para não perder. Porque tem muita coisa que vai ser tudo por lá. Ah, tá, Mônica, entendi. Se é resolvido andar descalço o problema dos pés planos. A grande maioria das vezes é resolvido de pé descalço. Vai ter casos extremos que não vai ser resolvido só ficando de pés descalços? Vai ter casos. Quando a gente estuda na ciência lá, quando os cientistas veem produzem um estudo científico, que eles veem, o resultado deu esse, porque a média dos bebês que a gente analisou melhoraram. A média dos bebês. Vai ter um bebê lá na ponta que não melhorou? Mesmo ficando de pé descalço? Pode acontecer um bebê que não melhorou. Aí a gente tem que avaliar com o fisioterapeuta, com o que aconteceu ali com o neuropediatra, né? Fazer uma avaliação mais criteriosa, o que está acontecendo ali para fazer fisioterapia e melhorar o máximo possível isso. Mas o que a ciência viu é que, em média, sim, em média, quando a gente oportuniza muito pés descalços, o pé chato se resolve. O arco tem 2 arcos plantares que tem que formar nesse pezinho. O arco longitudinal, que vai do início até o calcanhar, e o arco transversal, que atravessa a sola do pé de lado a lado. Esses 2 arcos vão formar. Quanto mais informações esse pezinho receber, não é só ficar... Isso é uma questão importante, Mônica, ainda bem que você perguntou. Não é também só ficar de pé descalço na mesma superfície. Mais importante é poder provar superfícies diferentes. Né? Um pouquinho é no piso, outro pouquinho é na grama, outro pouquinho é na areia. Então, provar terrenos diferentes acorda essa sola de pé, deixa ela mais acordada. Às vezes você pode dizer assim, não, é só deixar de pé descalço? Pode acontecer que não. Aí você vai deixar só de pé descalço no piso reto da sua casa, pode ser que esse pé plano se mantenha por um tempo, pode acontecer. Mas... tanto que existe uma... Deixa eu até colocar aqui, vou colocar aqui nos comentários. Noé. Se vocês colocarem no Google Sapatinho Noé, vocês vão ver. Essa empresa, na verdade, foi a Faculdade Federal de Minas Gerais, os fisioterapeutas da Faculdade de Minas Gerais, que produziram esse sapatinho. Qual é a ideia desse sapatinho? Eles viram que no mercado, todos os sapatinhos que eram disponibilizados para os bebês, eles não ajudavam tudo isso que eu falei aqui hoje. Eles privavam essa sola do pé de receber informações do ambiente. Então o bebê é privado com sapatinhos. Então a Faculdade de Fisioterapia lá de Minas Gerais, da Federal, eles durante 4 anos estudaram os pés dos bebês e desenvolveram um sapatinho que é vendido por esse site Noé. Sapatinhos Noé, coloca no Google Sapatinhos Noé, vai aparecer o site, onde o sapatinho que eles criaram tem dentro uma areinha e tem algumas texturas diferentes que é para simular esse bebê estar andando em terrenos diferentes. Mesmo o bebê estando com o sapatinho, ele é mais efetivo do que um bebê que passa o tempo todo de pés descalços só num piso reto, num único tipo de textura. Para você ver a importância de ser passado por texturas diferentes. Se você pegar um bebê que passa o tempo todo de pé descalço num piso, sempre no mesmo piso, e um bebê que passa no sapatinho que dá uma informação de pisos diferentes ali para o pezinho do bebê, esse com sapatinho vai ganhar. Mas esse sapatinho, os outros sapatinhos lá, Durangos lá, eles não ajudam nisso. Deixa eu ver aqui. Opa, tá vindo mensagens e eu tô querendo ver as que eu me passei aqui. Solicitação de aparecer no vídeo. Boa noite, sei que hoje é outro assunto. Meu bebê tem 4 meses e não firma o pescoço.
Faço bastante tummy time com ele. Nasceu com hipotonia, faço fisioterapia. Sim, isso, a primeira coisa, acho que você não escreveu mais nada além disso, né, Rodrigo? Nasceu com hipotonia, sim, com a hipotonia, com essa fraqueza muscular aí, é muito importante que o bebê faça o que você está fazendo, você está no caminho certo, faça fisioterapia, importante. Já começamos de primeira numa coisa importante que é o bebê fazer fisioterapia já bem cedo, bem precoce, para estimular os músculos dele. Perfeito, 100%. Então, esse é o caminho e o próprio fisioterapeuta, sabendo em que momento o seu bebê está e trabalhando com ele semanalmente, vai poder levar para vocês informações de o que vocês podem fazer em casa para ajudar o seu bebê também. Já faz bastante tummy time, tá tudo certinho, já faz bastante tummy time, tá na fisioterapia, não tem caminho melhor que esse. Parabéns pela dedicação. As questões envolvendo joelho, quadril, a questão dos pés planos, de joelho torto, são resolvidos com os pés descalços, tá? Agora sim, eu entendi depois a sua pergunta. Então, é aquilo que eu te respondi, Mônica, bem isso. A gente, em média, se resolve. A média. Pode ter um bebê fora da média que não vai resolver? Pode acontecer. Tem que estar de olho e acompanhando e dando as oportunidades e cuidando dessas coisas que eu falei da sola dos pés, texturas diferentes. Né? O exemplo que eu dei do sapatinho Noé ali que simula as texturas diferentes. Se você não tem, por exemplo, a minha filha usa, nós moramos num apartamento onde é sempre o mesmo piso e às vezes tem essa dificuldade dela pisar em terrenos diferentes. A gente usa esse sapatinho aí para que ela tenha mais oportunidades na semana a semana, para ter essas texturas diferentes ali embaixo da sola do pé. Meu bebê vai fazer 9 meses agora, dia 12, ele já se arrasta, mas ele adora ficar em pé. Deixá-la em pé atrapalha o engatinhar? Não, se for ele ficando em pé com as suas próprias forças. Que nem eu falo aqui, uma coisa é o bebê ficar em pé porque a gente acaba colocando o bebê em pé com as nossas mãos e que legal aqui, ó, ficar em pezinho segurando nas mãos. Isso é uma coisa. Outra coisa é o bebê, ele tem que se deslocar sozinho do tapetinho que ele tá ou de uma parte da casa que ele tá até uma borda de sofá e daí ele consegue se agarrar e fazer força e ficar em pé. Isso é outra coisa. Com autonomia ele está indo do ponto A ao ponto B e ficando em pé. E se ele não vai conseguir ficar em pé para sempre ali na borda do sofá. Se ele quiser voltar lá no chão para pegar um brinquedo que ele olhou, que ele viu, que achou legal de novo, ele vai ter que sair da borda do sofá e de alguma forma chegar de novo nesse lugar. E aí ele vai ter que se deslocar. E aí vai ser um estímulo para o engatinhar ainda acontecendo de forma bacana. Tá certo? Top, obrigada. Minha bebê virou logo quando completou 4 meses, perfeito. E com 4 meses e 3 semanas começou a rastejar. Achei que desvirar seria logo. Não, desvirar é um pouquinho depois. Pouquinho depois. Se inscreve lá para não ficar com essas dúvidas aí. Mônica, deixa eu ver aqui o que tu escreveu. Para as mães que estão chegando, Tiago, com seu carinho e orientação, mudou o desenvolvimento do meu filho prematuro. Se ainda não se inscreveu, não perca tempo. Obrigado. Não combinei nada disso com a Mônica, hein? Não tem nada combinado. Obrigado, Mônica. Obrigado pelo apoio. Muito, muito, muito legal. O João tá agora caminhando super bem. E era isso, né? Uma questão de bebê prematuro, sempre é importante lembrar. A gente, com um bebê prematuro, a gente tem que fazer idade corrigida. Então, menos de 37 semanas de nascimento ele é prematuro. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento pelo cálculo da idade corrigida, tá? Que é diferente da idade cronológica. Então, se o bebê... Às vezes a gente está assim, o meu bebê já tem 8 meses e ele não está sentando ainda, está atrasado. Mas você vai ver, vai fazer a avaliação e ver que ele tem... ele é prematuro e no cálculo lá dá que ele tem 6 meses de idade corrigida, ele não tem nada de atraso. Ele está dentro do prazo para se sentar. Só que ele tem que acompanhar pela idade corrigida.
O que você diz do incentivo de colocar o bebê na caixa para aprender a sentar? Você indica, minha bebê inclina muito a cabeça para frente e tem relação... Por quê? Então, assim, ó, não vejo necessidade disso, Nara. Não vejo necessidade disso. Eu acho assim, ó, eu sou muito a favor. A linha que eu trabalho é a linha montessoriana, é a abordagem Pickler, que são linhas que estimulam muito o livre movimento no chão, né? O bebê alcançar uma consciência corporal com o mínimo de interferência possível nossa e de objetos, de utensílios. Então, o bebê aprender a sentar, eu não preciso de um objeto, de uma... Bebê típico, né? Estou falando do bebê típico. O bebê atípico tem que estar sendo acompanhado por neuropediatra, por fisioterapia, para conseguir conquistar os movimentos. Mas um bebê típico, você dando liberdade para esse bebê, ele vai ter uma qualidade melhor de sentar, de engatinhar, de andar, do que usando qualquer tipo de utensílio para auxiliar nele nesses momentos. Pode demorar um pouquinho mais para você ver ele sentando? Pode demorar, mas ele vai sentar com uma melhor qualidade? Vai sentar com uma melhor qualidade. Gostaria que você falasse um pouco de desenvolvimento do prematuro. Suas palestras são ótimas. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Bom, antes de ver a sua frase, eu acabei falando um pouquinho de prematuro, né? Falei da idade corrigida. Importante Então só vou... Hoje eu não vou poder ficar falando só... Posso montar uma aula só sobre prematuro. Mas o que eu posso te dizer hoje já assim é que importante a idade corrigida. Como é que a gente faz? 40 menos o número de semanas que seu bebê nasceu. O bebê nasceu de 32 semanas. 40 menos 32, 8 semanas. Então eu tenho 8 semanas para trás para corrigir a idade do meu bebê. 8 semanas são 2 meses. Então, se o seu bebê tem 6 meses, na verdade ele tem 4 de idade corrigida. Beleza? Essa é a dica aí para você não ficar sem uma informação hoje. Obrigado, até quinta. Beleza, show. Beleza, show. Então, assim, basicamente eu queria trazer a sola dos pés do bebê para firmar ainda mais para vocês essa informação, né, de deixar essa sola livre, de essa sola provar texturas diferentes, para o bebê captar mais informações do ambiente e não menos informações do ambiente, que acontece quando a gente bota um sapato já de início para o bebê, achando que ele vai firmar melhor o pé para caminhar, e não é verdade isso. Ele até pode parecer que ele firma mais o pé para caminhar, mas na verdade você está nesse momento atrasando o seu caminhar, você está atrasando essa etapa do desenvolvimento do seu bebê sem perceber, né? Então, como é importante a gente entender isso. E aí o bebê, ele, com uma consciência corporal muito melhor, com uma qualidade muito melhor, ele pode demorar um pouquinho mais, mas ele vai ter uma qualidade melhor, uma postura melhor, um equilíbrio melhor para ficar em pé. Tá certo? Mas, por favor, as dúvidas que aparecem, elas acabam sendo muito parecidas. E muitas delas são da gente não saber. Às vezes tem muitos casos que dizem assim para mim: olha só, o meu bebê ainda não faz isso. E nem está no tempo do bebê fazer ainda. Meu bebê ainda não senta. E não está no tempo do bebê sentar. Ele está dentro da cada marco. Primeira aula de aquecimento que a gente fez. Cada marco, ele acontece com um limite inferior e um limite superior. Isso se chama janela de oportunidade. Existe uma janela para acontecer. E às vezes o bebê está no meio dessa janela e vocês estão... mas olha só, meu bebê ainda não faz isso. Tudo bem, ele está dentro da janela. Só que para não ficar... esses marcos acontecem em todo o processo do bebê. E depois, criança, depois mais velho, também vai acontecer. Mas tem vários até o bebê fazer 2 anos e de 2 anos virar criança. Mas você tem que se inscrever lá na aulão e participar para conseguir saber tudo, né? Para conseguir saber todos esses caminhos aí, não ficar mais com dúvida, não ficar mais com medo. Muitas vezes acaba antecipando, né? Meu bebê não faz tal coisa ainda. E quando vê, você está lá antecipando.
para o bebê fazer o movimento. E antecipando também é atrasar o desenvolvimento do bebê. Porque tem uma maturação neurológica ali para acontecer. Tem um desenvolvimento, sim. Maturação neurológica é o bebê ter um entendimento que dá para fazer aquilo ali. Eu não posso dar uma colher para um bebê, segurar uma colher com 4 meses de idade. Opa, mas espera aí. Logo que depois da introdução alimentar acontece lá com 8, 9, daqui a pouco ele já pode pegar a colher na mão. Então, por quê? Porque ele já tem maturidade neurológica para pegar a colher na mão. Com 4 meses ele não tem. E levar até a boca. Então, tem que cuidar dessas questões aí. Olha só, acabei de falar dos marcos motores, né? Então, como ajudar o bebê a engatinhar? Meus gêmeos têm 10 meses e de pé eles também não ficam em pé, devo me preocupar? Para não se preocupar, se inscreve no aulão Bebê em Movimento, que vai ter na próxima quinta. Vai lá no link que está na minha bio, clica lá, se inscreve lá, porque a gente vai entender como acontece tudo isso aí, todos esses processos, todos os marcos motores, todas as janelas de oportunidades, o limite inferior, o limite superior, para não ficar com medo de que esteja atrasado. Então a gente tem que ir lá conferir tudo isso. É muita informação, são muitas coisas. A gente consegue aqui numa aula de 30, 45 minutos falar só sobre a sola do pé. Só que para não ter medo em todo o processo de desenvolvimento do bebê, tem que participar lá do aulão. Na quinta-feira que vem, tem que se inscrever para participar, porque vai ser pelo YouTube, não vai ser por aqui. E só quem tiver inscrito aqui vai conseguir ter acesso ao aulão lá no dia 9 de novembro, quinta-feira que vem. Tá certo? Mas antes, na segunda, aqui pelo Instagram, a gente tem a nossa última aula de aquecimento para esse aulão. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é feriado, né? Bom restinho de feriado, bom final de semana que já está chegando aí. Mônica, obrigado pelas tuas palavras, adorei. Adorei o Joãozito também caminhando, muito legal. Parabéns pela dedicação de vocês, vocês foram nota 10 com o Joãozinho, tá certo? Então, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. Até segunda-feira às 9 e já vou dizer até quinta-feira às 20 lá inscritas para o aulão Bebê em Movimento, tá certo? Beleza, até mais. Tchau. Quando será? Dia 9 de novembro, às 20 horas. É quinta que vem, nesse horário que a gente começou aqui hoje. Só que é quinta que vem, certo? E o link tá na bio do meu Instagram, naquele início, naquela tela inicial do meu Instagram, onde eu me apresento, onde está o meu nome, o que eu faço. E aí vai lá, tem os links, e nos links você clica e tá lá, thiagocastrodeholanda.com.br, para se inscrever no aulão Bebê em Movimento. Isso. Então, até mais. Deu tudo certo. Começamos a aula com um problema técnico aqui no meu celular. Aqui, ó. Antes de fechar ela, ó. Isa colocou o link. thiagodeholanda.com.br/inscrever-org. Só clicar nesse link aqui e se inscrever. Facilitou aqui. Obrigado, Isa. Facilitou para vocês. Um bom feriado, um bom restinho de feriado, bom final de semana. Brigadão, Isa. Brigadão, Mônica. Até a próxima.